Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja sempre conosco. Meu nome é Adailton, para aqueles que não me conhecem, eu sou um dos colaboradores da Casa de Irmã Rosália e hoje nós vamos falar de um tema muito interessante que é as provas da existência de Deus. No Livro dos Espíritos, nas questões de 4 a 9, Kardec resolve fazer justamente essas inquisições. A primeira delas é: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? A resposta dos Espíritos é muito clara. Não há efeito sem causa. Então procurai a causa de tudo, que não é obra do homem, e lá você vai encontrar a existência de Deus. Então essa razão responde a qualquer uma das questões. Então é você olhar a natureza e você enxergar aquilo que o homem não fez. Mas é óbvio que Kardec não ficou contente somente com essa questão e continuou fazendo outra inquisição. Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? De que Deus existe, diz os Espíritos. Então, de onde é que viria esse sentimento? Justamente porque, sendo Criador, Ele coloca em nós a ideia dessa existência. E se Ele coloca justamente isso, e ainda que há uma consequência do princípio, ou seja, que não há efeito sem causa. E aí, Kardec continua fazendo a inquisição a Ele e coloca: o sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado das ideias que nós adquirimos, por exemplo, nas igrejas, em tudo aquilo que nos grupos que nós conhecemos, na família. Aí ele fala: se fosse assim, por que existiria até mesmo selvagens que, não tendo acesso a essas informações, tivessem esse sentimento? E aí um comentário que eu acho importante a gente perceber, que é justamente isso, não seria universal, não existiria a ideia justamente que houvesse podido receber esse ensino, porque isso é algo que está no íntimo de cada ser humano, de cada ser vivo. E o homem, como um ser que também tem conhecimento, tem saber, tem conhecimento que sabe, ele então começa a perceber que não é fruto do nada. E aí, na 8ª questão, ele coloca uma questão muito curiosa, que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação da matéria, como se a natureza pudesse criar a própria natureza. Aí, os Espíritos deixam uma coisa bem clara, que é um absurdo, que o homem de bom senso poderia considerar que o acaso é um ser inteligente. Então ninguém entende, porque o acaso nada mais é do que um nada. Então, se é nada, como é que eu posso dizer que isso é um ser inteligente? Então, atribuir a essa formação primária à própria natureza é uma insensatez. É justamente aí onde entra a causa primeira de tudo, que é Deus. Então, a própria existência de Deus já demonstra uma prova daquilo que Ele faz, que é a própria natureza. Então, seria justamente a questão da inteligência indo além dessa questão do acaso. E ele fecha essa questão de uma forma muito, mas muito boa. Ele fala: em que é que na causa primária se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Aí ele cita um provérbio, que é muito conhecido, que ele fala: pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. Como é que a gente vê a obra de Deus? A gente reconhece a obra de Deus nesse universo que a gente observa, com as estrelas, com o sol, os planetas, os animais. Tudo isso que está em torno de nós é a obra de Deus, porque o homem não fez isso. Então nós reconhecemos a obra de Deus, ou reconhecemos Deus pela sua própria obra. Então é como se nós pudéssemos realmente perceber
O homem é muito orgulhoso, infelizmente, diante de tudo isso. E quer realmente colocar-se acima dessa condição. Então, o poder de uma inteligência se julga pelas suas obras, não podendo então o ser humano criar o que a natureza produz. O homem pode até entender, conciliar, aprender com aquilo que aparece na natureza, mas criar igualzinho ao que Deus criou, ainda não. Eu acredito que vai demorar muito, porque Deus é perfeito. Obrigado, meus irmãos, e que Deus esteja sempre conosco, nos amparando e nos envolvendo nesses momentos tão difíceis. Que assim seja.